Você já está gravando? Já. Bom dia. Bom dia. Hoje nós vamos a colinha necessária. Hoje nós vamos falar de uma parábola espetacular que ao mesmo tempo nos assombra pelo tanto que ela nos esclarece e ao mesmo tempo nos dá uma puxadinha de orelha, uma chamada de atenção, porque ela é decorrente do sermão profético de Jesus. E nós vimos na semana passada, Patrícia falou brilhantemente sobre a parábola da sementeira, né? Do semeador. E o sermão profético de Jesus, antes dessa parábola dos talentos, fala sobre a parábola das 10 virgens, que, resumidamente, nos convida a esperar, confiar e se entregar. Se entregar a quê? A Deus, né? Por que essa parábola aqui de hoje que nós vamos estudar, ela tem muito a ver com o nosso momento atual? Porque ela está inserida na sequência do sermão profético de Jesus. E a profecia ela fala de um final de tempos, fechamento de um ciclo. Então essa parábola é um alerta nos exortando para o final de ciclo e o que vai acontecer conosco, dependendo da nossa postura, dependendo do nosso livre-arbítrio. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer da nossa vida, minha gente? Vida essa que, na atual circunstância das encarnações da nossa alma milenar, é a derradeira. É a derradeira. Tá? Por isso que ela é tão importante, porque ela está culminando num fechamento de ciclo profético de Jesus. E olhem que interessante, o céu está também fazendo um fechamento de ciclo. Quem gosta e tem algum conhecimento de astrologia sabe que o céu também está fechando um ciclo. Maravilhoso, né? Então a gente vai começar lendo a parábola. Eu não vou me ater nela, não. Eu vou jogar a parábola e aí ela vai startar dentro de cada um tanto de memórias e um tanto de insights a esse respeito. E aí no decorrer do tempo que a gente tem, a gente vai trazendo o que vai borbulhar e pipocar dentro de nós, porque essa parábola é incrível. Durante a semana, aí eu queria falar sobre esse tema antes da gente começar. Por que eu escolhi esse tema? Eu já sabia desde domingo passado, quando eu voltei do Texas, eu já sabia que o dia de hoje seria meu. E essa semana foi uma semana de preparação espiritual para mim. Por quê? Todas as noites eu tive contatos espirituais. Inclusive, vocês sabem com quem? Nosso amado idealizador dessa casa, dessa atividade, Zé Edmundo Soares, que também está presente aqui, porque eu já senti a presença dele já a semana toda, mas hoje especificamente ele está na cola. Porque nós vamos fazer o fechamento disso no final e eu espero estar em sintonia perfeita com ele para a gente poder falar a ideia aqui e ficar plantada dentro de cada um aqui presente, rogo a Deus. E também no plano espiritual, né, que a gente já sabe, a vocação do FEA é acolhimento de almas. A nossa alma está encarnada, mas nós temos diversas almas aqui que já estão fora do corpo físico, que vieram também receber essa palavra por
Isso que eu peço a Deus, que eu seja bem clara. Bom, e a parábola é o seguinte, vamos lá. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer uma longa viagem fora do seu país, depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro, ganhou outros 5 talentos. O que recebera 2, do mesmo modo, outros 2. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra. E aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passado um longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou às contas. Grifo, hein? Os chamou às contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servo bom e fiel. Pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, outros 2 que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e servo servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Grifo. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, que ceifas aonde não semeastes e colhes de onde nada puseste. Por isso, como eu te temia, escondi o teu talento na terra. Grifo, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde eu não semeei, que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro, grifo, nas mãos de banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm. Dar-se-á a todos que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil, grifo, lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Não é ao mesmo tempo encantador e assim, meio que nos chamando a atenção mesmo, nos exortando para a atenção que a gente tem que dar a essa encarnação preciosa, que é a nossa encarnação de fechamento de ciclo, tá? Vamos começar aqui. Assim que eu falei com alguém, não vou falar o nome, a pessoa falou assim: mas já falou isso no FEA, nós temos aqui, nós vamos fazer 4 anos de FEA, obviamente que vai se repetir, mas toda repetição tem uma razão de ser, e como a Patrícia mesmo disse no domingo passado, cada vez que a gente visita uma página, uma nova luz se abre ali pra gente, e daqui a 1000 anos,
Espero estar reunida, né, com vocês de novo. Aí o Zé Edmundo fala reunida. Espero estar reunida com vocês. Aí a gente vai estar estudando essa mesma palavra, né, essa mesma parábola, e vamos ver coisas novas, coisas que a gente hoje não conseguiu captar, não conseguiu absorver. Falando nela, eis que chega. Patrícia. Então, e por que, gente? Aqui a gente estava se referindo à sua palestra de semana passada. Me chamou então? Gente, palavra tem poder, todo mundo concorda com isso? Sim. A gente até já falou isso, a gente sabe que tudo é energia. E a palavra do Cristo? E a palavra do Cristo? Que poder e valor não terá ele que é um espírito que construiu a terra? Qual o poder da palavra dele? E então, assim, é igual o sol. A gente vai absorver o sol na nossa capacidade. Se a gente ficar ali torrando no sol, a gente vai se queimar. Por quê? Porque a gente não tem ainda desenvolvido em nós a capacidade de receber a bênção absoluta que chega até nós, né? Nós vamos absorvendo à medida que a gente dá conta, porque senão a gente esturrica, né? Nós não temos capacidade ainda, mas daqui a 1000 anos, quem sabe, né? Então as palavras são preciosas. E outra, quando Jesus falou lá atrás, por parábola, que somos crianças, a gente entende por histórias que têm a ver com o que a gente consegue filtrar. Ele falava para a nossa alma imortal. E ali cada um ia absorver à medida que a sua compreensão fosse crescendo. É verdade? Por que essa parábola ela está inserida no rol do discurso profético de Jesus? Porque na profecia haveria a finalização e a separação do joio do trigo, né? E a fala final aqui, que é preciosíssima. Quem não tiver angariado um patamar esperado, desejado para permanecer no planeta e dar a terra nova, regenerada, vai ser lançado ao fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. O que é isso, gente? É a mesma coisa da separação do joio e do trigo, né? Cada um vai para um lugar compatível com a sua capacidade evolutiva, aonde consegue respirar e onde consegue atuar. Só que, quando houver a transição planetária, essas migrações vão ocorrer para planetas mais, assim, rudimentares, aonde realmente o espírito está no tempo de descobrir o fogo mesmo. O fogo, a roda. E aí, esses que já conseguiram conviver com a nossa tecnologia, com o que nós temos aí de luz, de avião, de celular, isso tudo vai estar guardado bem lá no fundo da alma dele para poder, olha como que a lei de Deus é perfeita, né? Isso tudo vai poder ajudar esse planeta que vai receber essas almas a começar o seu processo evolutivo também. Isso aconteceu na Terra, tá, gente? A gente sabe que isso aconteceu na Terra. E nós também devemos, provavelmente, ser essas criaturas que foram migradas de outros planos que a gente não deu conta de ficar no passado, tá? É possível? Muito possível que seja. Então essa parábola de Jesus, ela vem o quê? Qual que é o objetivo dela? Nos alertar, nos preparar e nos exortar. Fala, gente,
Está acabando o tempo. Vamos aproveitar. O tempo está passando, né? Então eu falei que na parábola das 10 virgens, o que Jesus quis foi tirar de nós a confiança, a esperança, que é para a gente preparar, que a qualquer hora vai chegar, a gente não sabe a hora, mas a entrega, porque quem vai promover essa reforma é a espiritualidade maior e o próprio Cristo. A gente não sabe exatamente o dia que vai ser e a gente não sabe exatamente como vai ser. Se vai acontecer algum cataclisma, se vai acontecer alguma epidemia, está na mão de quem é governante e nós estamos longe disso. Então vamos nos preparar como as virgens, vamos entregar e confiar e vamos aí na parábola dos talentos agradecer. Aí é que está o propósito da parábola. Nós precisamos estar num estágio tal, quando vier a prestação de contas. Lembra que quando eu estava lendo eu falei grifo? Quando vier a prestação de contas, porque vai vir a prestação de contas, nós tenhamos muita luz acumulada em nosso diadema espiritual, tenhamos muito serviço frutificado em nosso portfólio espiritual. A gente tem que estar com um currículo bom de como que foi o aproveitamento dessa grande oportunidade que a gente teve, que foi essa vida. Muito bem. Agora a próxima pergunta, agora eu quero a participação de vocês. O Senhor deu, ou seja, concedeu, que é melhor, tem um livro, Caminho, Verdade e Vida, que tem um capítulo lá que fala concessões. Conceder não é dar, conceder é emprestar. Estou te concedendo, estou te dando sob algumas condições. Concedeu talentos. Talentos. O que seria talento, gente? Aberto. Hã? Virtudes. Dons. Habilidades. Virtudes, dons, habilidades. Conhecimento. Vou fazer uma pergunta aqui. O corpo seria uma concessão? Sim. Esse vaso físico recebe um corpo concedido. É um corpo que nós vamos ter que devolver, gente? Da melhor forma possível. Muito bem. Então, o corpo também é uma concessão. E o que mais que vem de ferramenta nesse corpo, que pode também ser um talento? Vamos lá. Inteligência seria? Inteligência, o que mais? Hã? Fala. A fala, Raciocínio. raciocínio, Escuta, né? o dom da escuta, o que mais? A mobilidade desse corpo. Claro que alguns corpos, eles vêm com restrições, mas são, aí a gente já sabe, como a gente é estudante, a gente já sabe que essas restrições são resultantes de sementeiras equivocadas que a gente plantou no passado, e aí a gente tem que fazer a restituição desse desequilíbrio kármico que a gente fez, não é? Mas seria um talento, não é? A saúde, o psiquismo, vocês concordam? O psiquismo funcionando, a capacidade de discernir. A gente recebe um corpo espiritual, gente?
não é? A gente tem um perispírito que envolve esse ser, que somos nós, partículas de Deus. E a gente tem, assim, estudiosos da área, né? Sabe que a gente tem vários corpos além do perispírito, mas na doutrina espírita a gente vai se concentrar em um corpo, para a gente seguir bem a linha kardeciana. Então a gente ganha um corpo espiritual que precisa também ser nutrido, a gente já falou disso muito aqui, com o quê? Com amor, com bem. Exatamente. Com as virtudes sendo executadas, a gente vai conquistando luz, né? O amor sendo manifestado, a gente consegue luz também. E com a fé, que a gente também vem com ela, isso nos ajuda muito. É uma conquista, é um talento, é um dom que vem, uma ferramenta que vem nos ajudar nessa viagem, nessa jornada que a gente vem fazer, nessa nossa, digamos assim, derradeira peregrinação na Terra, tá? Além disso, o que mais que a gente pode considerar como talento que a gente ganha? Uma concessão divina. É uma concessão, não é nosso. Depois a gente tem que entregar. Vamos lá, pensa, concessão. Fala, isso mesmo. Filhos, maternidade. Filhos. Filhos são concessões. Concessão divina. Família também é uma concessão. Ah, mas e quem não tem família? Quem não tem família é aquele que, por exemplo, recebeu 2 talentos. Ou aquele que também, assim como aquele que tem o corpo restrito, está passando por uma nova caminhada, um novo aprendizado, talvez uma necessidade de olhar para dentro de si e conseguir se valorizar, se identificar, por favor. E assim, eu vejo que tem algumas passagens que a gente vê, né, que mesmo as restrições físicas, né, e temos em diversos graus, são, claro que elas vêm como objeto de aprimoramento, mas nós temos que agradecer as outras funções que estão lá presentes e nos ajudam a desenvolver da mesma forma. Alan, você foi inspirado. Mesmo quando a gente vem com um talento restrito, a gente pode trabalhar esse talento e a gente pode fazer frutificar. É isso. Né? Parabéns. Quando a gente ganha condições para ter uma encarnação produtiva, por exemplo, estudos. Quem aqui conseguiu estudar? Quem aqui sabe ler e falar? Quem aqui tem uma rede de conhecimentos altíssima que poderia estar compartilhando? Para que a gente vai ter conhecimento se a gente vai guardar esse conhecimento só pra gente? Para quê? Que isso? Né? Enterrar? Seria enterrar o talento? Hein? Muito bem, gente. Por exemplo, o tempo seria uma concessão? O tempo seria uma concessão? Sim. Muito bem. A gente ganha tempo para a gente conseguir coordenar as nossas tarefas e atividades, o que a gente vai fazer, como fazer, a gente planejar para a gente poder fazer alguma coisa e sair do caos. Porque a gente tem uma tendência à acomodação, a gente tem uma tendência a entrar no caos, porque a gente não ora e não vigia. Quem não ora e não vigia, a tendência é perder o foco e mergulhar no caos, porque não precisa ir longe, é só você olhar como o mundo está
Pra você ver que a situação está caótica. Outra concessão divina que é importantíssima: oportunidades. Quantos de nós deixa passar uma grande oportunidade por preguiça, por acomodação, por não concordar que aquilo é uma oportunidade? Eu não vi aquilo como uma oportunidade. Exatamente. Ou fala assim, depois. Olha como que ela está lidando com o tempo. Depois. Gente, às vezes, ou a gente que tem um olhar espírita sabe que nunca a mesma oportunidade não surge. A mesma, não. Surgem outras? Sim, porque Deus é misericordioso, bondoso. A providência divina sempre nos resgata. Mas a oportunidade de agora, ela não vem mais. Não vem mais. Emmanuel fala isso em vários capítulos das obras dele, Chico. Enquanto estás com ele, né? Enquanto estás com essas pessoas, enquanto estás com esse corpo, enquanto estás nesse trabalho, porque a gente vai aposentar, né? Eu mesmo aposentei do Cefet. Enquanto estás com essa família, enquanto estás numa casa espírita, a casa espírita é um cavalo selado passando na sua frente, em que você pode aproveitar cada segundo estando ali, nutrindo sua alma, nutrindo seu espírito, contribuindo para a sua inteligência e discernimento, porque nós temos uma responsabilidade de espírito, de alma, muito grande, que a gente ainda não se deu conta que é o nosso livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de escolha. E quantas pessoas hoje estão escolhendo coisas que atrasam, coisas inúteis, coisas que fazem elas perderem aquela oportunidade de estarem fazendo e recebendo, doando de si, dos seus talentos, para uma colheita. O que, gente? A concessão divina, o talento, quando ele frutifica, ele se torna o quê? Imortal. Imortal. Sim, eu acho que muitas vezes a gente está perdendo essa oportunidade, né, de entender que somos seres únicos, cada um com seus talentos e com sua... Cada um veio deixar sua pegada no mundo, né? A gente esquece disso porque a gente entra num piloto automático. Então, assim, vai ficando tudo tão comum, né? Eu ter família, eu ter emprego, eu ter trabalho, E você vai entrando nesse piloto automático e vai fazendo tudo igual a todo mundo, tudo que todo mundo espera de você. E isso vai deixando, às vezes, você se perder para essa reflexão interna de quem você realmente é, que é diferente de todo mundo, que você é especial com o que você tem de diferente, né? E você vai se deixando levar nesse piloto automático, vai perdendo essa autenticidade, essa oportunidade de colocar a sua individualidade no mundo, né? Exato. Gente, a todo momento a gente é convidado a dar a nossa assinatura. A todo momento. Aonde a gente está. A sua assinatura, Patrícia está dizendo, é única. Não tem outra. Tá? Então eu vou pegar até uma carona nisso que você falou, para já, né, mudar a ordem, que a espiritualidade muda para a gente poder entrar. É o servo mau, infiel. Gente, quando Jesus fala do servo mau e infiel,
ele não está falando de criminosos, porque isso aí a gente já sabe que, né? Já sabe o fim de um criminoso, que é entrar na lei de causa e efeito. A gente já sabe o fim do corrupto, a gente já sabe o fim de toda pessoa que usurpa os bens divinos. Esse servidor mau e infiel é aquele que se ocupa, vamos lá no Evangelho, esse meu Evangelho aqui de 2000 anos, de 2000 anos antes, nem tem dele, mas é ele. Você vai lá no capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Olha, então vamos falar do servo infiel, servindo a quem? Mamon. Mas ele está falando dos criminosos? Não. O que está no Evangelho? Quem lembra? Os que se ocupam só das coisas terrenas. Os que se ocupam só das coisas materiais. Os que se ocupam só do trabalho. Só da família. Só de cumprir a obrigação do mundo. Agora foi forte, agora eu peguei pesado. Só segue as leis do mundo, não esquece de seguir as leis de Deus. Gente, o servidor mau e infiel é aquele que cumpre com a sua obrigação. Pronto. Pronto. Agora pegou pra gente. Agora pegou Ele não está pesado. fazendo nada além disso. Não, você é o servidor. Você está restituindo a Deus. Eu tive que trabalhar demais. Eu fui uma ótima mãe. Eu me sacrifiquei pelo filho. Eu dei o sangue no meu trabalho. Eu fiz todas as minhas obrigações e deveres. Ele evoluiu? Não. Ou não? Ou não? Talvez Ou só não? materialmente, né? Mas aí, o que fala ali? O que fala nesse capítulo? É como se fosse um funcionário também, segundo meu ver. Funcionário Sim. que, na verdade, fica ali só cumprindo a obrigação. Não tem aquela proatividade para ser Bacana. promovido, para alcançar. Bacana. outras coisas. Em outras palavras, está dizendo isso nesse capítulo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Utilidade providencial da riqueza. Leiam Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo da parábola dos talentos. Provas da riqueza e da miséria. Aqui está dizendo que na miséria também a gente pode desenvolver outros talentos e semear outras coisas. E desigualdade das riquezas, que a gente já sabe que ao rico é dado esse talento da riqueza para que ele, através do livre-arbítrio, eu estou resumindo, tá, gente? Para que ele, através do livre-arbítrio, saiba multiplicar, promovendo empregos, gerando recursos para o desenvolvimento de sua comunidade. Porque, gente, a pessoa precisa abrir os olhos para a comunidade. É isso que o Cristo está dizendo. A gente começa no seio familiar, mas a nossa vocação é estender para o amor. Emmanuel fala que a gente começa fazendo o nosso dever. É o começo, é o início da nossa jornada. É muito pouco a gente fazer o nosso dever. Quando esse dever tem um capítulo que chama de Emmanuel, acho que é no Fonte Viva, que fala assim, servicinhos. Vocês já leram? Servicinhos, depois leiam. Quando a gente começa a fazer as mínimas coisas, mas colocando ali
o a mais que o Cristo fala, que é o talento. O amor, o cuidado, a nossa assinatura espiritual naquilo, a gente já começou a iluminar, a gente já começou a multiplicar esse talento ali aonde a gente está, com aquilo que a gente está fazendo. A gente migra do dever para fazer qualquer coisa com o nosso eu, o nosso toque especial, o nosso magnetismo. Porque, como ela disse, aqui cada um é único. Não só de DNA, como também de espírito. Não tem ninguém aqui que seja idêntico. Idêntico. As nossas almas, sim, diga. Eu observo assim que em neurociência a gente diz que cada um tem suas forças de assinatura, assim, forças e virtudes, né? Que cada um vem, alguns têm, cada um tem as suas, né? Então, fazer o básico, né, que é o que você está falando, é muito fácil para todo mundo, né? É o que te coloca igual a todo mundo. Isso não multiplica. Isso não multiplica o O talento. que você tem de melhor, que seriam as suas forças e virtudes de assinatura, que cada um tem dentro da sua personalidade, que seria, né, esse empréstimo divino, muitas vezes a gente vai descobrir diante de provas, né? Porque a gente está diante de uma prova, de uma dor, que nos tira dessa comodidade de fazer tudo igual a todo mundo, e aí você vai resgatar um talento que é só seu, uma virtude que é só sua, para vencer essa prova. Então, como que as provas nos fazem sair da comodidade para observar o que a gente tem de melhor? Né? Porque Muito a gente bom. não vai pelo amor, mas pela dor a gente Pela dor a gente vai também. É. A dor também nos mobiliza. Porque o que acontece, gente? O que a gente tem que fazer para que o nosso talento multiplique é ação, motricidade. A gente tem que fazer. A gente não pode se acomodar. Fazer com a nossa energia, mesmo que a princípio, vamos supor, você faça aquela comida, quem é mãe aqui, faça aquela comida. Aquilo ali é o seu dever. Se você está fazendo aquilo automaticamente, aquilo está gerando luz, mas quando você coloca amor naquilo, aquilo já começa a gerar luz, porque aquele talento vai multiplicar bem-estar em todas as pessoas que comerem aquela comida. É tudo muito simbólico, muito pequeno. Por isso que eu quero muito que vocês leiam. É importante esse capítulo Servicinhos, porque aí você vai entender o que é você enterrar o seu talento quando você só faz o que esperam de você, que é a sua obrigação, ou quando você espalha o que você recebeu, e isso vai gerar benefícios sociais, comunitários nos outros. Aquilo vai progredir. Porque você esteve ali, aquilo vai progredir. Porque você não se omitiu, aquilo vai progredir. Porque você não teve preguiça e não teve o mini argumento: Senhor, sei que não ceifas, colhes onde não ceifas, sei que és mal, duro, blá, 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 mimimi, não cola. Porque a energia, ela é independente do que você pensa, do que você sente, do que você faz. É tudo automático. Você se linka naquilo que tem a ver com a sua pessoa, com a sua natureza. Então a gente tem que mudar, transformar a nossa natureza. Autoconhecimento. Vencer a comodidade. Vencer
as nossas posições. Eu não concordo, não vou fazer porque eu não concordo. Não vou fazer. E aí ela está justificada. Gente, a justiça dos homens é a justiça de Deus. Quem que vai vir recolher os talentos? É algum capataz? Quem vai vir recolher os talentos? É o Senhor quando Ele retorna. É quem concede que vai recolher, gente. Então, se a gente se justificou para A, B ou C, e A, B ou C fala assim, tá certo, é isso mesmo. Quem nos concedeu talento tem outro olhar, outra visão. Não nos enganemos. Não nos enganemos. Nós estamos mais para sermos esse servidor mau e infiel do que para sermos aquele que ganhou os talentos e colocou a serviço de multiplicar. Onde ele estava, com ele mesmo, com quem estava do lado, no trabalho, na família, na comunidade, na casa espírita, a oportunidade da casa espírita. Não vou porque eu não vou com a cara, não concordo, não quero, tá chovendo, tá frio, lá é pequeno. Gente, essa foi a orientação espiritual que eu recebi essa semana. Não vamos deixar passar a oportunidade. Tem uma fala de Madre Teresa que ela fala assim, independente do que faças, se tiver amor, estará servindo a Deus. E ela fala que você pode limpar o chão, você pode descascar batatas, você pode fazer o mais simples dos trabalhos, mas se você tiver amor, estará assim o melhor servindo a Deus. Exatamente. Não é o que você faz, gente. É como você faz. É como. O que está contando é o seu estado íntimo ao fazer algo. É a sua intenção de fazer o seu melhor ali, naquela oportunidade. Mas tem mais gente, outra pessoa faz. Não! A outra pessoa faz. Porque a providência divina é milagrosa. Mas o seu toque pessoal é só seu. Ninguém vai fazer melhor. Ninguém vai fazer melhor. É isso que o Emmanuel fala, né? E vamos continuar aqui, antes que o tempo nos atropele. Eu já falei, se você cumpriu o seu dever, não precisa se alegrar. Não precisa. Não precisa. Eu lembro do Haroldo Dutra. Eu gosto muito de assistir as palestras dele enquanto eu estou fazendo alguma coisa, limpando o chão, que eu adoro limpar o chão. Lavar banheiro eu amo. É coisa, eu adoro, gente. Lavar banheiro, se me mandar lavar banheiro, eu estou muito feliz. Então eu gosto de estar escutando o Haroldo, e ele é muito divertido. Ele é muito divertido. Eu gosto. Ele diz assim que ele contou um caso que ele foi, não sei se foi ele ou algum amigo dele foi no cemitério e está escrito assim: aqui jaz fulano de tal, bom pai, bom marido, bom trabalhador, deixou muita saudade e algumas mágoas. Lá. Então, assim, será que nós vamos deixar só saudade? Não é? Ele fala, vamos trabalhar para a gente deixar só saudade e deixar nenhuma mágoa? Vamos trabalhar para isso. É difícil? É muito difícil. Mas é o que ela falou. A prova nos esmerilha. Ela faz sair o brilho do diamante bruto que está dentro de nós. É só a gente refletir, quando a gente desencarnar, qual legado você quer deixar? Como você quer que as pessoas lembrem de você? Essa era a pergunta final, Cris. Agora já acabou, porque a Cris já falou. Boa semana para vocês. Estou brincando. É brincadeira, tá?
nós temos que nos preocupar com a qualidade daquilo que a gente faz e não com a quantidade do que a gente faz. Vou fazer muita coisa, mas e a qualidade? É a luz que vai ser centuplicada, é a luz que vai invadir as sombras, né? O lugar que está sombrio vai ser dominado pela luz. Não é só o nosso dever, a parte que nos cabe, né? Quando a gente entrega o talento de volta, a gente fala assim: toma, a parte que me coube eu fiz. Entreguei, fiz, tá aqui, ó, intacto. Toma. Você me deu foi prejuízo. Né? Tá falando. Você me deu foi prejuízo. Essa contabilidade, a gente tem que tirar essa contabilidade da nossa mente. A gente não barganha com Deus. A gente recebe de bom grado e doa de bom grado, dá de graça aquilo que de graça recebeste. Né? Então o servidor devolve, representando só o dever que a gente fez. Toma, fiz o meu dever. Vai aprender a ser mais. Vai aprender a ser mais. A gente está aqui para aprender o quê? O que que o Cristo disse que é o nosso caminho de libertação? Duas coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. O servidor mau e infiel amava a Deus. És mau, né? Ele, pelo contrário, ele criticava a metodologia de Deus. Ele criticava a lógica divina. Não é? Então, quantas vezes a gente fala que Deus não existe? Ou então, onde está Deus que me deixa passar por isso? É a lógica do mal, né, gente? E, já que a gente está falando da lógica do mal, como que a lógica do mal trabalha na humanidade? Como que ela atua na nossa vida? Através da enganação, do auto-engano e a enganação do outro, né? A gente pode falar então que seria a mentira. A outra lógica do mal é a corrupção. Eu roubei um pouquinho, eu desviei um pouco, falei uma mentirinha de nada, ou eu pequei um pouquinho. Porque a gente tem a tendência de ser indulgente com a gente, né? Nós temos essa tendência. E aí a gente escorrega no mal. Por que que quando o Senhor retira, ele manda para o inferno, né? Manda para o fogo? Por que que vai ter esse castigo? Que castigo é esse? É porque, gente, é muito fácil despencar no mal e muito difícil subir para o bem. Como aqui é um mundo de expiação e provas, cair tem a lei da gravidade, o denso cai. Se você teimar na densidade, você vai cair. Cara, acorda. Ficar na densidade, o que é a densidade? Tudo que é diferente, contrário ao amor e à caridade. É denso. Qualquer coisa que você sinta de raiva, inveja, orgulho, vaidade, isso é denso. Apego material, que é o que fala, né? Você vai ter que restituir você vai ter que restituir o corpo. Você vai ter que restituir tudo que você recebeu. O Senhor fala que o servo deu prejuízo, e deu. Olha só, a gente poluiu o planeta. Você consumiu oxigênio. Você comeu quantos bichinhos aí? Quantos frangos você comeu na vida, gente? Quantos esgotos você jogou no mar com esse corpo que você tem? Você deu muito prejuízo para a vida. A gente deu.
Prejuízo, sim, isso eu estou falando coisa muito básica, muito densa. Fora os prejuízos de, olha lá, tá vendo? Um pensamento, dardo pensamento, né? Ou a fofoca, que é outro dardo também, bafão. Né? Outra coisa, danos à saúde. Quantas vezes a pessoa fica ali bebendo, só comendo churrasco? Eu não sei como é que Deus vai avaliar isso, mas eu sei que se comer muito passa mal. Mas a pessoa fica ali maltratando o corpo físico, não cuidando dessa preciosidade que é a nossa anatomia biológica, que é perfeita. Nós temos um cérebro, a gente tem várias células que têm vida. A gente tem um tanto de vida dentro de nós, tanto de bactéria, tanto de vírus, sei lá, bactérias boas, bactérias ruins. A gente é um mundo de seres vivos dentro de nós, não é? E outra coisa também que a gente observa nesse servo mau é o azedume, a ingratidão. Lembra que foi a primeira palavra que eu falei? Quando a gente tem uma postura de gratidão, quando o servo dá, devolve e dá mais, ele está sendo grato. O outro que devolve, ele tem gratidão, gente? Quem está na ingratidão também, que se cuide. Que se cuide, não é? Porque essa parábola é um puxão de orelha com força. Com força na gente. Então, gente, eu falei que quem vem para a prestação de contas é o Pai Criador, né? Eu já falei que Jesus se referia a isso como o final do nosso período, um fechamento de ciclo, e vai se fechar mesmo quando a gente devolver o nosso corpo a Deus, quando a gente cerrar o nosso túmulo, a gente está devolvendo. Eu não vou passar por isso, não. Tem certeza? É a única certeza que temos. E a outra certeza que temos pode ser a qualquer momento, daqui a 1 minuto, daqui a 1 dia, daqui a 1 semana, daqui a 1 ano, né? A gente nunca sabe. As 10 virgens, né? Quando virá o Senhor, mantenha acesa a lamparina, porque pode vir a qualquer momento. Estejamos preparados, né? Mas enquanto a gente está preparado, a gente senta e espera? A parábola dos talentos. A ação, motricidade, dinamismo, né? Tem autores que falam que o talento é a capacidade dinâmica nossa. A gente tem que ir. A gente tem que avançar, a gente tem que progredir, certo? Falei que não adianta a gente justificar. Não vai adiantar, os nossos mini argumentos servem só para nós. Não cabem no que tem aí de lei da justiça divina, não vai caber. E para fazer o fechamento, gente, a vida retribui o que você doa. A vida retribui o que você doa. Tem até um pensamento, né? Eu até tenho esse panfletinho, que é antigo, estava dentro de um livro antigo, eu guardei, achei tão bonitinho. Só é seu aquilo que você doou. Não só materialmente, como espiritualmente, né? Um sorriso, um abraço, um acolhimento, um ouvido, uma palavra, uma ação, um trabalho, um serviço. Não é só coisa material. A coisa material é o mais simplório que você pode dar. Embora seja importante, é o mais simples. Tem coisa 1000 vezes mais importante, que é você fazer o seu serviço interior e fazer o serviço
de alma com quem está primeiro do seu lado, quem está primeiro no seu trabalho. Isso aqui a Emmanuel fala, quem está primeiro na sua comunidade, quem está primeiro na sua casa espírita, né? Na sua congregação religiosa, não necessariamente a casa espírita. E a vida retribui em dobro, né? Eu já falei que é para a gente fazer enquanto podes. E quem recebe, o que Pai Criador espera quando Ele concede? Ele espera gratidão e retribuição. Ele espera, né? Por isso que Ele mandou o Cristo para nos ajudar. Só estou mandando apoio. Cadê a evolução de vocês? Venham, né? E agora a pergunta, né? Cada pessoa é boa em algo. Não tem ninguém que é totalmente ruim, desprovido. Até quem está sem as pernas, né? Não tem um que só com a boca fez como é que ele chama? Tem a ver com esse mundo virtual aí, né? Ele fez o que ele pôde sem os braços, né? Cada pessoa é boa em algo, cada pessoa tem um recurso interno específico e uma capacidade de fazer algo em algum lugar. Como eu posso multiplicar o meu talento? Como? Essa é a pergunta. Não fica parado, porque senão, se você devolver, Deus, então, não tive tempo, não consegui, não deu. Vai começar lá ajudando, então, os que estão atrasados, né? Como, gente, que a gente pode multiplicar? Acabei de falar, né? Servindo ao próximo e colaborarmos na obra do Cristo. A gente precisa colaborar na obra do Cristo. Ah, não sei como vou fazer. Presta atenção no aqui e agora e quem está perto. Essa é a grande dica de Emmanuel. Aqui e agora e quem está perto. Aqui agora e quem está perto. Gente, pensa, cada um. Aqui agora quem está perto. É o começo. Tá? Agora, Emmanuel dá uma ênfase, ele dá uma ênfase para a comunidade. A gente precisa ajudar a vida. Vamos observar as árvores. Uma árvore, uma laranjeira, dá quantas laranjas? Vão melhor, um pé de acerola. Quem tem acerola em casa? Quantas acerolas eu já colhi ali em casa? Né, Elaine? Gente, se um pé de acerola que fica plantado no chão, não tem os recursos biológicos que a gente tem, dá, não sei, incontáveis acerolas. Incontáveis. Quanto mais potencial a gente que tem um corpo de carne, com não sei quantas mil bilhões de células, seres vivos dentro de nós, trabalhando incessantemente, com os nossos órgãos, com todos esses talentos, vocações, oportunidades, quanto que a gente pode fazer? Não tem fronteira, não tem limite. Qualquer justificativa é o servo infiel. Não sou eu que estou falando, é Emmanuel, tá, gente? É Emmanuel. E outra, isso serve para mim também, tá? Porque à medida que eu estava estudando essa semana e tendo uma semana de muita meditação e muita conexão com Deus, principalmente com Zezé, que eu sonhei com ele todas as noites. Enquanto eu estava fazendo isso, eu estava vendo assim, nu! Ou tô perdido. Juro. Falei, tô perdido. Preciso acelerar. Porque não tem desculpa. Eu tava cheia de desculpa. Eu tinha um caderno de desculpa, não é? Um caderno de desculpa. E aí eu falei, esse jogo, esse caderno fora. Eu tenho que começar por outro lado. E eu quero distribuir isso para vocês. Espero que cada um, aproveitando aí
o início do ano, possa fazer uma reprogramação de vida, um novo planejamento estratégico. O que eu posso colaborar na obra do Cristo, tá? Era isso que eu tinha que falar hoje. Um beijo no coração. Obrigada.